Fala galera, sejam bem-vindos à nossa revisão revalida da Medway. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Aber, sou professor de cirurgia geral, fiz minha residência em São Paulo, na Unifesp, e é realmente uma satisfação inenarrável estar conversando com vocês para essa prova do Revalida, porque eu tô lá no Instagram, né? Quem ainda não me segue no @danielaber.medway, e sempre vinha muitos alunos que estão prestando essa prova, tirar dúvidas de questões, pedir algumas orientações. Então é realmente muito bom estarmos juntos agora, dominando o que precisa ser dominado para ajudar vocês a conquistar o seu CRM. Então aqui a gente vai ver os 5 focos mais prevalentes de cada uma das grandes áreas, assuntos que realmente importam. Vamos disponibilizar para vocês um PDF com questões comentadas no padrão médio e de qualidade para que vocês se aprofundem e vejam os pontos-chave de cada uma dessas aulas. E teremos também um simulado exclusivo, porque muitas vezes vocês já vão ter visto muitas questões da prova em si, do Revalida, das provas antigas, né? Então vale a pena demais vocês estarem em contato com um simulado no padrão médio de qualidade, mais uma vez, que se aproxima muito do que a banca do INEP cobra. Inclusive, quando passar a prova, eu quero que vocês me contem lá no Instagram. Quem ainda não me segue lá para não esquecer de ir lá e me contar. Daniel, caramba, a prova realmente estava muito parecida com o simulado. Eu sempre gosto de escutar isso. E para participar do simulado, basta vocês escanearem esse QR Code. É gratuito, vai estar disponível na plataforma da Medway. Vale muito a pena vocês fazerem. Agora vamos para a nossa aula de abdômen agudo inflamatório, focada naquilo que aparece em quase toda a prova, que é a apendicite aguda. E começando pelo começo, galera, a gente tem que entender a fisiopatologia da apendicite aguda. A gênese do problema inteiro está na obstrução da luz apendicular, seja por um fecalito, o principal fator, ou por uma hiperplasia linfóide, tumores. Isso vai causar um aumento da pressão intraluminal, que vai favorecer a proliferação bacteriana, causando edema. A maior parte dos pacientes para por aqui ter uma apendicite aguda não complicada, mas alguns continuam evoluindo com compressão venosa e arterial importante, que pode causar necrose e até perfurações e abscessos. Aqui a gente já está falando de uma apendicite aguda complicada. No meio do caminho, sempre tem elas, tem as bactérias, e normalmente na apendicite aguda, galera, a gente tem um processo polimicrobiano, com anaeróbios e aeróbios. Isso é bem relevante para quando a gente vai falando dos antibióticos que a gente vai precisar usar. E as 3 principais bactérias que causam apendicite aguda são o Bacteroides fragilis, a Escherichia coli, que é bem importante quando a gente está falando de infecções intraabdominais, e o Streptococcus viridans. Pensando numa prova do INEP, a gente tem que conhecer esses micro-organismos, porque eles podem aparecer ali sendo perguntados de forma direta. Quem que está causando, quem que são as bactérias, vale a gente ter na mente. Beleza? Eu comentei com vocês na fisiopatologia também que a gente tem que diferenciar entre as apendicites agudas não complicadas das complicadas. Por isso é muito importante que a gente entenda justamente as fases dessa patologia. Começando pelo apêndice normal, galera, quando a gente está vendo um apêndice murchinho, rosadinha de vergonha assim, a gente está diante de um apêndice bem tranquilo. Olha só, o seco bem aqui e essa estrutura em fundo cego saindo dele. É o apêndice vermiforme sem nenhum problema, sem nenhuma patologia. Diferente de uma apendicite aguda na fase edematosa. Aqui a gente já percebe que ele está mais edemaciado, a gente consegue até sentir aqui pela pinça, né, que está difícil de apertar, a gente sente isso na prática. Quando a gente pega um grasper ali e vai manipular o apêndice, ele está mais enrijecido, está hipervascularizado, tem distensão e edema, é uma apendicite aguda grau 1 na fase edematosa. Já a apendicite aguda na fase 2, úlcero-flegmonosa, a gente vai começar a ter inflamação das estruturas adjacentes. Imaginem que começou a ter aquela compressão venosa e arterial importante, começaram a ter aderências entre as estruturas, daí a gente vê essa fibrina, isso aqui amarelo, ó, não é pus, é fibrina, se formando do lado do órgão. Aqui ele está bem inchado também, até para perceber a diferença de calibre, ó, dessa porção mais proximal ao seco aqui, da região mais distal. Aqui uma apendicite aguda úlcero-flegmonosa. E aí a compressão venosa e arterial vai seguir, a gente pode começar a ter complicações. A partir da fase 3, galera, a situação está pior. A fase fibrino-purulenta, a gente já tem a formação de abscessos, que muitas vezes podem estar contidos do ladinho do apêndice, sem complicar
uma peritonite generalizada, porque se está complicando com a peritonite generalizada, a gente já está falando de uma apendicite aguda grau 4 com perfuração ou necrose. Aqui a gente vê ó, a base do apêndice até ok, mas o restante muito demasiado, com uma congestão venosa bem relevante aqui, uma área de necrose em um segmento do apêndice que talvez já tenha até perfuração aqui. Esse paciente deve estar com uma dor abdominal bem mais intensa e eventualmente mais grave. Beleza? Essa é a classificação da apendicite aguda clássica, mas existe uma que usa a visão laparoscópica, que era justamente o que a gente estava vendo. E aí vai do 0 ao grau 5. O grau 0 é o normal, o grau 1 é a hiperemia e edema, corresponderia ali à fase edematosa, uma apendicite aguda não complicada. A partir do grau 2 a gente começa a ter exudato fibrinoso, também ainda não tem muita complicação. No grau 3 tem necrose segmentar e a partir do grau 4 a gente já tem uma complicação mais bem estabelecida. 4A de abscesso, 4B de peritonite regional e talvez vocês já tenham na mente um sinal bem relevante que é o sinal de Bloomberg, daí vocês conseguem lembrar, ó, peritonite regional, Bloomberg positivo. E no 4C, necrose da base do apêndice, ali no coto apendicular, bem na base, 4C, a gente tem a necrose aparecendo. Sim, uma necrose de base é pior do que uma necrose segmentar, porque a cirurgia se torna mais difícil. E no grau 5, é peritonite difusa, está mais complicado, é um paciente mais grave. Beleza? Isso é bem legal da gente ter na mente, principalmente para ir diferenciando quão grave essa apendicite pode ficar. E a gravidade muitas vezes vai estar na conotação da manifestação clínica que o paciente vai chegar para a gente. Normalmente ele vai se apresentar com dor abdominal difusa, que migra para a fossa ilíaca direita. Vocês já leram esses casos, vocês já escutaram os pacientes contarem isso no pronto-socorro. É uma dor abdominal difusa que migra para a fossa ilíaca direita, pode ter febre, pode ter náuseas e vômitos, hiporexia e anorexia, pode inclusive ter sintomas urinários associados e alterações do hábito intestinal, o que faz a gente saber que existe uma grande relevância da gente estar sempre fazendo diagnósticos diferenciais para não comermos bola. E as provas do Revalida gostam de cobrar justamente isso, a gente entender esse caso clínico que o paciente está apresentando, por isso é muito relevante a gente ter na mente as principais manifestações aqui que vão aparecer. Tudo começa com a inflamação do apêndice. A gente já entendeu que essa inflamação do apêndice vai causar um acometimento do peritônio visceral, causando dor difusa, inicialmente periumbilical, que é o que o paciente refere. Essa dor difusa, eventualmente, conforme a doença vai evoluindo, vai se manifestar de outra forma. Por quê? Porque o peritônio parietal vai passar a ser acometido. E aí, de uma dor difusa, a gente vai ter a evolução para uma dor localizada. Essa é a justificativa da gente ter justamente o que a gente escuta dos pacientes, uma dor periumbilical inicial que migra para a fossa ilíaca direita, por essa diferença de acometimento peritoneal. No exame físico, a gente pode ter dor à palpação difusa, mas principalmente o que o paciente vai ter vai ser uma dor à descompressão brusca em uma região específica ali na fossa ilíaca direita, que inclusive tem um epônimo que a gente precisa conhecer. E agora a gente entra em desespero, né? Porque tem um monte de epônimo de abdômen agudo inflamatório e para uma prova como essa do Revalida tem que estar na nossa mente os principais, tá? Começando pelo clássico, o sinal de Bloomberg. Vamos fazer uns desafiozinhos de descrição e descoberta do sinal, começando pelo sinal de Bloomberg. Para quem não sabe, o sinal de Bloomberg acontece ali no ponto de McBurney, mais um epônimo para a nossa cabeça. O ponto de McBurney se situa entre o terço médio e distal de uma linha imaginária que é projetada do umbigo do paciente até a espinha ilíaca antero-superior. Esse é o ponto de McBurney. É aqui que a gente vai fazer a incisão de McBurney quando a gente for operar uma apendicite aguda por via aberta, mas é aqui que a gente aperta e caso o paciente tenha uma dor à descompressão brusca no ponto de McBurney, a gente fala que ele tem o sinal de Bloomberg positivo. O que isso indica? Isso indica peritonite local, uma peritonite localizada ali na região do apêndice. Não significa uma peritonite difusa, então não necessariamente denota uma gravidade muito grande para o paciente, tá? Isso é bem relevante da gente diferenciar. E a dor referida na fossa ilíaca direita enquanto se palpa a fossa ilíaca esquerda?
Vocês lembram desse aqui? É o sinal de Rovizing ou Ró vizinho, né? Porque a gente vai estar apertando o lado vizinho de onde está o apêndice e o paciente vai sentir dor por projeção gasosa mesmo, que vai aumentar a pressão intraluminal ali no apêndice, na fossa ilíaca direita. Temos o sinal de Dumph também. Toda vez que eu escuto Dumph, parece que tem alguém tossindo, e aí é dor referida na fossa ilíaca direita quando o paciente tosse por aumento de pressão intraabdominal que a tosse causa. Esse aqui começa a entrar na seara dos que não existem, né? Ninguém vai sair verificando a temperatura retal dos pacientes para ver se quando a gente subtrai da temperatura axilar a gente tem um valor maior do que 1 grau Celsius. Não vamos fazer isso. Aposto que esse ser humano fez só para botar o nome dele em alguma coisa. Esse é o sinal de Lenander. Outro sinal é o sinal de Summer, uma hiperestesia na fossa ilíaca direita, beleza? Esse aqui às vezes a gente até vê os pacientes referindo, fica um pouquinho mais sensível ali àquela região, mas falar que a gente vai tracionar o testículo direito do paciente para ver se ele sente dor na fossa ilíaca direita é piada, tá? Mais um ser humano que só queria colocar o nome dele em alguma coisa, o Ten Horn, não é para sair tracionando o testículo de ninguém nas enfermarias por aí, pelo amor de Deus. Temos o sinal da percussão do calcânio, isso é bem relevante, causador referido na fossa ilíaca direita, após um estímulo mecânico, uma pancada, literalmente ali no calcânio direito, vai mexer tudo, se tiver inflamado, vai doer ali na região da fossa ilíaca direita. E a gente tem a dor, a compressão da fossa ilíaca direita, enquanto se eleva o membro inferior direito esticado. A gente está botando o membro inferior direito para o céu, a gente está colocando ele lá para o céu, Lapinski, ou Lapinski, como vocês quiserem chamar. O importante é termos esses sinais na mente, beleza? Nem sempre todos vão estar presentes, por quê? Porque o apêndice, galera, tem várias apresentações. Direto ali na fossa ilíaca direita ele pode estar retrocecal, que é a principal apresentação, mas ele pode estar mais direcionado para a pelve, ele pode estar compondo uma hérnia inguinal, ele pode estar cranializado por algum motivo, esse seco pode ter se deslocado por conta de uma gestação e ele não está muito fixo ali na região da fossa ilíaca direita, no peritônio. Então, temos várias apresentações, né? Pode até ter paciente com citos inversos totalis e o seco com o apêndice estar do outro lado. Daí, isso é bem relevante porque, de acordo com a apresentação desse apêndice, podemos ter sinais clínicos diferentes. Por exemplo, se a gente tem um apêndice retrocecal, que é bem comum, o paciente pode se apresentar com uma dor mais lateralizada ali na região lombar. Se o apêndice está pélvico, a gente pode ter sintomas urinários, disúrias, sintomas ginecológicos ou até mesmo tenesmo. Isso acontece, galera. Vocês lembram que ali nos sinais clínicos eu falei que pode ter sintomas urinários? Então é muito relevante a gente fazer um diagnóstico diferencial com patologias urinárias, como uma cistite, por exemplo. Só o paciente ter uma leucocitúria não invalida o diagnóstico de apendicite aguda, beleza? Então a gente tem que entender exatamente o que está acontecendo, a evolução, para fazer esse diagnóstico diferencial. Na gravidez, o apêndice pode estar deslocado para cima e para o lado. No grande obeso, uma palpação mais difícil. Quando a gente vai fazer exames, o ultrassom é pouco conclusivo, então muitas vezes a gente vai precisar lançar mão de exames de imagem que a gente vai conversar. No idoso, tudo é bem diferente, né? Tem pouca dor, tem febre baixa, nem sempre vai fazer uma leucocitose importante, pode ter outras doenças concomitantes falseando o nosso diagnóstico, por isso, mais uma vez, as imagens vão ser de grande valia. Nas crianças, como a referência em relação ao que o paciente está sentindo é um pouquinho mais difícil, né? Quem conta às vezes é a mãe ou o pai, o diagnóstico diferencial tem que vir na nossa mente sempre que a gente está tendo uma dor mais ali na região de fossa ilíaca direita com relação à adenite mesentérica. No imunossuprimido, também temos que fazer diagnóstico diferencial com diversas patologias, a própria AIDS, tuberculose, citomegalovírus, adenite mesentérica, gastroenterocolite, uma jeca do mal, tudo isso é bem importante. Por isso, galera, esses diagnósticos diferenciais tem que estar na mente quando a gente estiver lendo um enunciado, um caso clínico bem feito ali de uma prova do INEP. A gente pode estar diante de um pré-escolar, de um escolar, de um adulto ou de uma mulher em idade fértil. Nos pré-escolares, temos que pensar se não estão dando um caso para a gente para confundir entre uma apêndice aguda e uma intuscepção, uma gastroenterocolite aguda ou até mesmo um divertículo de Meckel, beleza? Se for uma criança bem pequenininha, busquem sinais que vão levar a gente a pensar mais
em um desses fatores. Por exemplo, aqui a diarreia é muito mais intensa, no divertículo de Meckel e na intussuscepção pode ter sangramento, aqui com obstrução, uma massa palpável ali um pouquinho acima da fossa ilíaca direita, ou a fossa ilíaca direita vazia com sinal de Dance, isso é bem relevante. Para os escolares, jeca ganha muita força, mas dor funcional, constipação, então um paciente que não está conseguindo evacuar, entra como diagnóstico diferencial. Se a gente tem linfonodos palpáveis e outras regiões, a linfadenite mesentérica tem que vir na nossa mente e a gente começa a ter as doenças inflamatórias intestinais aparecendo nessa faixa etária, né? Então é bem importante a gente ver se não tem uma diarreia com sangue ali no meio do caso clínico para a gente não escorregar, não cair em pegadinha. Em pacientes do sexo feminino, podemos diferenciar quadros de moléstia inflamatória pélvica ou doença inflamatória pélvica, como vocês preferirem chamar, e gestação ectópica. Claro, para isso aqui, o exame ginecológico detalhado vai ajudar, mas se for uma paciente de sexo feminino em idade fértil, temos que pedir beta-HCG para fazer o diferencial com uma gestação ectópica. Já em adultos, claro, a gente tem que pensar em gastroenterocolites, colites agudas, mas a gente tem que pensar também na apendicite aguda do lado esquerdo, diverticulite, numa pielonefrite, numa ureterolitíase, porque patologias do ureter e do sistema urinário podem ali aparecer com uma projeção em fossa ilíaca direita. Beleza? Tudo isso é bem relevante e nós vamos pedir exames para ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Vamos pedir um hemograma, a gente espera ver uma leucocitose, vamos pedir uma urina 1, muito cuidado, porque uma urina 1 alterada não necessariamente indica cistite. O paciente pode ter uma urina 1 alterada com disúria e ainda assim ser uma apendicite aguda. O que vai fazer a gente diferenciar? A evolução clínica do quadro. Nossa, era uma dor abdominal que migrou para a fossa ilíaca direita e depois começou a aparecer a disúria. Beleza, então cuidado, pode ser uma apendicite aguda se falseando ali como uma cistite. Então, esse exame é bem relevante, por isso que tem um asterisco ali do lado. Mulheres em idade fértil, como vimos, temos que pedir o beta-HCG e temos que ter um exame físico, um exame clínico bem feito para que a gente possa entender qual é a chance desse paciente não ter apendicite aguda. E existe um score que ajuda demais a gente nisso, que é o score de Alvarado. No score de Alvarado, galera, a gente vai entender os sintomas e sinais dos pacientes e associar com os exames. Para quê? Para que, de acordo com a pontuação que a gente vê que esse paciente está atingindo, a gente saber se tem grandes chances dele não ter apendicite aguda. Guardem essa informação. O score de Alvarado é muito mais útil quando ele está em um valor baixo, porque a gente consegue excluir o diagnóstico de apendicite aguda, mas eu vou mostrar isso com detalhes para vocês. O primeiro passo é decorar essa parada aqui. Sim, temos que levar na mente, porque às vezes vão perguntar para a gente de forma direta, ou às vezes a gente vai ter que calcular o alvarado para acertar o caso clínico que está sendo proposto ali. Como que a gente guarda? A gente guarda pelo próprio nome do score, score de Alvarado. O A de anorexia pontua 1, leucocitose é o L, e aí é a segunda letra, então pontua 2 pontos. Essa regrinha serve agora, mas não serve para a terceira, tá? Que é o V de vômitos com náuseas, mais um pontinho. Algia, descompressão brusca de fossa ilíaca direita, mais um pontinho. Reação febril, mais um pontinho. Algia que migra para a fossa ilíaca direita, mais um pontinho. E o DO de dor e defesa, ou DD, né? Como você preferir, Alvarado D. Dor e defesa, mais 2 pontinhos, porque são as duas últimas letras. Um detalhe bem relevante é que se a leucocitose tiver desvio à esquerda, se acrescenta mais um ponto aqui na leucocitose. Essa é uma das melhores formas que a gente tem para guardar. Lembrem-se, segunda letra, 2 pontos, duas últimas letras, 2 pontos, dor e defesa. Cuidado para não confundir a algia que migra com a algia descompressão, mas as duas pontuam um pontinho, diferente da defesa que vem com 2 pontos. Maravilha! E o que isso significa? Esse score o paciente vai estar classificado ali de 1 a 10 e se tiver uma pontuação de 1 a 4, não deve ser apendicite. A gente consegue dar alta para esse paciente com sinais de alerta. Caso a pontuação seja 5 ou 6, a gente está no limbo, está em cima do muro,
então às vezes vai ter que internar, solicitar mais exames de imagem e manter em observação. E na teoria, de 7 a 10, a gente estaria apto a indicar cirurgia apendicectomia para esses casos, mas como eu falei, o maior valor do alvará que a gente vê aparecer em questões é ter um valor baixo para a gente conseguir dar alta. Se o valor for muito alto, também às vezes vocês vão ver que as alternativas já vão trazer cirurgia direto, dá para a gente ir raciocinando em cima disso. Galera, e se esses pacientes então estiverem ali na meiuca, no limbo? Os exames de imagem vão ser importantíssimos. Ultrassom, TC com contraste, ressonância. A estrela, é claro, é a tomografia. Se o paciente está com suspeita de apendicite, a gente calcula o alvarado, está no meio do caminho, não sentimos confiança de indicar direto, a tomografia de abdômen com contraste, que a gente chama intimamente de exame físico multi-slice, é uma maravilha. A gente vai conseguir ver exatamente o que está acontecendo. Ela é superior à ultrassonografia. Às vezes vocês vão ver o ultrassom sendo o primeiro exame a ser realizado, mas a tomografia com contraste é realmente superior, porque é tranquilo da gente achar o apêndice. Daniel, não sei achar o apêndice. Me ajuda rapidamente agora? Ajudo. Você tem que olhar para o lado direito, tem que procurar cocô, alvo ou fecalito, identifica onde tem uma maçaroca ali no lado direito do paciente, e aí procura a salsicha que está saindo do seco, o órgão em fundo cego, que é o apêndice vermiforme. Querem ver naquela imagem? Olha só para o lado direito, que é na verdade a esquerda aqui, porque a gente está olhando para a tomografia, acha onde tem um monte de cocô aqui se acumulando, olha só, um monte de cocô aqui na meiuca, e acha a salsicha ali do ladinho, olha onde está o apêndice aqui. Nesse corte transversal, às vezes é difícil de achar, mas em um corte coronal às vezes dá bom, né? Aqui é tranquilo, achamos onde tem um monte de cocô, achamos a salsicha, achamos o apêndice. E nessa aqui, olha para o lado direito, acha onde tem cocô, acha onde tem uma estrutura em formato de salsicha, aqui dá para a gente até ver o apendicolito, essa bolinha branca. E nessa aqui, mesma coisa, acha onde tem cocô, achamos, acha onde está a salsicha, tem até 2 apendicolitos, um aqui na base do apêndice, um lá no final, no fundo cego. Esses são os achados tomográficos principais, mas o que vocês têm que levar para a prova, quando vocês lerem um laudo de uma tomografia, é que se tiver com diâmetro acima de 7 milímetros, se tiver presença de fecalito, apendicolito, um borramento de gordura periapendicular, um espessamento de parede, um realce ali pelo contraste dessa região, ou até mesmo a formação de abscessos, estamos diante de um caso de apendicite aguda. As principais descrições que a gente vai ver vão ser um apêndice com diâmetro aumentado, paredes espessas e borramento de gordura periapendicular. Beleza, tá batido o martelo, é apendicite aguda. E na ultrassonografia que eu falei para vocês que eventualmente as bancas gostam de descrever como primeiro exame. Claro, se a gente direto no ultrassom vê que no apêndice tem um apendicolito, galera, é isso. Estamos olhando para o ultrassom, estamos vendo aqui ó, uma bolinha com sombra acústica posterior, ou seja, as ondas de ultrassom não estão passando, é um apendicolito, não precisamos nem ver as paredes espessadas aqui para a gente saber que é apendicite aguda. Mesma coisa bem aqui. Olhando duas imagens, uma do ladinho da outra, também não é nenhum absurdo da gente diferenciar visualmente, galera. O que vocês acham que tem aqui de uma para outra? Aqui está bem mais alargado, as paredes estão mais espessas, aqui está normal, aqui é uma apendicite aguda. Isso olhando longitudinalmente o apêndice, né? Aqui olhando num corte transversal. De boinha, aqui o sinal do alvo bem mais estabelecido, as paredes espessas, a gente tem um ultrassom normal, um ultrassom alterado. De novo, vocês vão ler ali no enunciado que o apêndice ao exame ultrassonográfico não está compressível, está com diâmetro aumentado, está com espessamento de parede. Se jogarem um Doppler, pode estar com aumento de fluxo sanguíneo e até mesmo ter líquido livre na cavidade abdominal, beleza? Claro, se acharem apendicolito e fecalito, se falarem de sinal de alvo, já fica até mais tranquilo da gente saber, tá? Sinal do alvo na região apendicular, porque, de novo, sinal do alvo tem outros sinais ali ultrassonográficos que também tem alvo, então vão sempre lembrando dos diagnósticos diferenciais. E caso nenhum desses exames seja suficiente, a gente pode lançar mão de uma laparoscopia diagnóstica, principalmente quando a gente está em dúvida com tudo que a gente fez. Se o paciente está em idade fértil, paciente do sexo feminino, a gente vai lá, passa uma ótica e vê o que está acontecendo. Aqui nesse caso é apendicite aguda mesmo, olha só,
tem uma região bem edemaciada, hipervascularizada. Aqui está mais bonitinho, aqui estaria praticamente normal, né, na base do apêndice. Vai ser uma apendicectomia lisa. Então fizemos o que tínhamos para fazer de diagnóstico e indicamos a cirurgia. É isso, galera, não tem mistério. A apendicectomia vai ser a nossa principal conduta nesses casos, preferencialmente por via laparoscópica, por ter uma menor taxa de infecção, menor dor no pós-operatório, menor tempo de internação, sem esquecer de usar antibióticos para esses pacientes. Normalmente, a antibiótico profilaxia vai ser suficiente, cerca de 60 minutos antes da incisão, mas como eu falei que é um processo inflamatório infeccioso, não é incomum a gente ver as bancas chamando, e o próprio INEP, de antibiótico terapia. Então, muito cuidado, antibiótico terapia pode ser o termo ali utilizado, mas a gente não precisa manter essa terapia por um tempo prolongado. Apendicite aguda não complicada, a gente usa só como profilaxia mesmo, suspende no pós-operatório. Se tivesse alguma coisinha ali de abscesso, a gente pode até manter por um tempo pequeno, no máximo 48, 72 horas, não muito mais do que isso. Não é uma antibiótico terapia prolongada, tenham isso na mente também. Querem ver como é feita uma apendicectomia videolaparoscópica? Olha só que sensacional. Apêndice vermiforme, final do seco, ele foi elevado, a gente está fazendo a dissecção do mesoapêndice aqui, que é toda essa região onde vai passar a artéria apendicular que está sendo ligada. A gente liga isso aqui de forma sistemática, tá? Aqui ele está usando uma ultracision, uma tesoura ultrassônica, um bisturi harmônico, né? Para ir cortando tudo e já coagulando os vasos que estão por ali, e inclusive bem próximo da base, para garantir que quando a gente fizer a exérese do órgão não vai sangrar. Vocês viram que ficou mais branquinho? Talvez seja a própria artéria ali que deu uma aparecida, mas o apêndice está se direcionando para lá. Está limpando a base como deve ser limpada para que quando a gente for fazer a ligadura da base do apêndice a gente consiga ter segurança, que não está deixando um coto apendicular muito longo para esse paciente não ter uma recidiva com uma apendicite de coto. Foi feita toda a limpeza ali da região próxima do seco e está passando uma ligadura com nó extracorpóreo já feito para amarrar bem e tirar esse apêndice. Ele passa 2 nós, excelente. Às vezes a gente passa só um, às vezes passa grampeador, às vezes passa clipe. O importante é a gente ter a certeza de que a gente está próximo do seco, que a gente não está tirando pouco apêndice, para, no momento final, fazer a exérese do órgão e resolver a doença do paciente. Está resolvido, não precisa lavar a cavidade abdominal inteira, basta colocar dentro de uma camisinha. Essa aqui é uma endobag, tá? É o termo correto, mas talvez seja uma camisinha real que usaram. Basta aspirar o que tiver ficado ali, ó, de secreção inflamatória, dá até para ver o anel inguinal interno aparecendo ali, tirar o apêndice com cuidado por uma das incisões e finalizar a cirurgia. Bem legal, né? Nem todo paciente vai estar daquele jeito, tá? Vai estar com uma apendicite tranquila. Alguns vão se apresentar de forma tardia, um pouquinho mais complicada, acima de 48 horas, e a nossa preocupação vai ser desse paciente ter peritonite, seja localizada, seja generalizada. Na generalizada, se tiver presente peritonite generalizada, uma dor abdominal bem intensa, acabou. A gente resolve com a apendicectomia. Mas se for uma peritonite localizada ou não tiver peritonite, a gente vai lançar mão de exame de imagem. Vimos alguma complicação bem relevante, como um abscesso, alguma coisa acontecendo de forma intensa ali, podemos partir primeiro para uma drenagem percutânea, repetir um exame colonoscópico dentro de 4 a 6 semanas para garantir que não tenha nada de errado acontecendo ali, para garantir que não seja um tumor, um câncer de cólon, um câncer de seco, por exemplo, e a gente finaliza todo esse processo com uma apendicectomia de intervalo. Se quando a gente faz a tomografia computadorizada não vemos nenhuma complicação, era só um apêndice inflamado mesmo, de boa, tranquilo, vai para a apendicectomia, a gente resolve como tem que ser resolvido. Esse lado aqui, galera, são para os casos complicados com abscesso. Por quê? Porque o nosso medo é de ter se formado esse abscesso por alguma outra coisa, não pela apendicite aguda em si. Porque, imagina só, um câncer de seco crescendo pode causar uma obstrução da luz apendicular e levar a um quadro de apendicite aguda com formação de abscesso. Aí a gente drena esse abscesso, faz a colonoscopia para fazer a biópsia
e faz, depois de entender exatamente o que aconteceu, se não for câncer, apendicectomia de intervalo. Bem legal, né? E o tratamento não operatório? Não falamos muito dele, galera, porque infelizmente ele tem uma recorrência muito importante, é apenas para casos não complicados, sem perfuração, muitas vezes sem apendicolito. A gente tem que sempre levar em consideração o risco cirúrgico do paciente. Se vocês estiverem vendo alguma questão que foi optado por tratamento não operatório, é imprescindível fazer essa colonoscopia após 4 a 6 semanas, porque a gente pode ter esses pacientes evoluindo com alguma forma de neoplasia. Nas gestantes, é bem importante a gente entender também que a gente não vai poder lançar mão de cara de uma tomografia. Então a gente começa com o ultrassom. Se no ultrassom a gente perceber que a gente viu que era apendicite, a gente fica mais em paz, né? Mas e se não? Se não for conclusivo, a tomografia é muito agressiva, pode causar mal para o bebê que está ali dentro. Então a gente vai partir para uma ressonância nuclear magnética. Daí, confirmada a apendicite aguda, seja pelo próprio ultrassom, como a gente falou, ou pela ressonância, a gente faz a apendicectomia videolaparoscópica. Beleza? Daniel, e se não tiver ressonância no serviço, se tiver um caso em um local que só tem tomografia, a gente poderia lançar a mão de uma tomografia? Até poderia, protegendo ali o máximo possível o feto e com baixa emissão de radiação. Uma tomografia com baixa emissão de radiação, teria que estar escrito dessa forma. E sim, temos que operar, tá? A apendicectomia laparoscópica, temos que resolver a apendicite aguda dessa paciente, porque é fator de risco para trabalho de parto prematuro. Então a gente vai lá e faz a apendicectomia, preferencialmente por via laparoscópica. Um detalhe bem relevante é que essa gestante pode estar com uma dor bizarra, né? Pode ser uma dor mais alta, porque quanto maior a idade gestacional, esse apêndice pode, não necessariamente fica, tá? Mas pode ficar mais cranializado ali. Essa é uma coisa bem relevante sobre gestantes. Sobre idosos imunocomprometidos, vale a pena a gente ressaltar que a clínica pode ser pobre e o exame de imagem e tomografia vai ter grande valor, beleza? É isso que a gente tem que amarrar como principal. Bora pro nosso Fica a Dica, então, de apendicite aguda. Galera, de tudo que eu falei, o que eu quero que fique na mente de vocês é a apresentação clássica. Vai ser normalmente um paciente do sexo masculino, jovem, que vai ter uma dor periumbilical que migra para fossa ilíaca direita. Esse vai ser o clássico. A banca pode colocar outras coisas, uma mulher em idade fértil, para a gente saber que precisa pedir um beta-HCG, mas sempre vai trazer também os sinais semiológicos clássicos para a gente entender do que a gente está diante. Temos que ir na mente com sinal de Bloomberg, sinal de Rovsing, sinal de Lapinski. Vale a pena voltar àquela tabelinha que vocês viram e garantir que os principais estão na mente. Eles vão ajudar a gente a bater o martelo pela clínica, mas se o INEP quiser da gente um diagnóstico diferencial, lançar mão de imagem é importantíssimo. Às vezes vai estar descrito e enunciado uma tomografia, um ultrassom, uma ressonância. Então lembrem que o ultrassom vai ser o primeiro exame, muitas vezes. A ressonância a gente vai usar para pacientes gestantes para evitar muita radiação da tomografia, que sem dúvida é o melhor exame. A tomografia a gente consegue ver corte a corte, né, no exame físico multilás, exatamente o que está acontecendo e falar é apendicite. Então está diante de um caso que não tem certeza, se possível, faz uma tomografia e, se for apendicite aguda, pode indicar o tratamento cirúrgico, preferencialmente por via laparoscópica. Um detalhe bem relevante que o INEP adora é saber se a gente sabe usar antibióticos, tá? Para casos de apendicite aguda, normalmente vai ser cefazolina com metronidazol, a gente precisa cobrir anaeróbios e aeróbios, podia ser ceftraxone com metronidazol, cuidado com exageros, gentamicina não precisa. E períodos muito prolongados também não, tá? Nada de ficar fazendo antibiótico por 7 dias. Muitas vezes ele é só pré-operatório, estilo antibiótico profilaxia, como eu conversei com vocês, ou no máximo por 48 horas, sem passar de 72 quase nunca. A não sei que tenha um caos imenso acontecendo, mas aí a questão já deixa até de ser de apendicite aguda, né? Vira de caos abdominal, beleza? Para treinar tudo isso que a gente conversou, nenhum lugar melhor que o nosso simulado autoral da Medway, no estilo da prova do Revalida que vocês vão fazer. Então vale a pena escanear esse QR Code, entrar na plataforma da Medway e fazer de forma gratuita. Esse é só o primeiro passo que a gente está dando com vocês. Estaremos juntos demais até o final, até essa conquista do CRM. Vocês começam aqui a nossa revisão Revalida, teremos revisão presencial
na véspera, depois a gente vai fazer a correção dessa prova e quando vocês forem, porque vocês vão para a segunda fase, treinaremos juntos no nosso CR Med e o curso preparatório para a segunda fase, beleza? E quem quiser aguardar mais, estiver só vendo isso aqui, mas ainda não for fazer essa prova específica, não se preocupe que teremos novidades bem quentes vindo por aí. A Med vai estar próxima dos revalidandos. Qualquer dúvida, vocês sabem, é só mandar para mim lá no Instagram, @danielaber.medo. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo no coração de cada um de vocês.